Oi, meus amores, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre oxidante, sobre água oxigenada e a diferença das volumagens. Quando nós usamos com a tinta e quando nós usamos a água oxigenada com pó descolorante. Meus amores, nós temos a água oxigenada, que é conhecida como emulsão reveladora, a água oxigenada de 10 volumes, a água oxigenada de 20 volumes, a água oxigenada de 30 volumes e a água oxigenada de 40 volumes. Essas, nós temos aí, se a gente for ver, ó, nós temos 10, 20, 30, 40 volumes e a emulsão reveladora. Quando nós falamos da emulsão reveladora, olha, nós estamos falando de OX de 6 volumes. Então, vocês veem que ela é abaixo de 10. OX de 6 volumes. Nós temos a OX de, deixa eu ver aqui, 8 volumes. Estão vendo? Então, nós temos de 6 volumes, nós temos de 8 volumes, nós temos de 4 volumes. Essas águas oxigenadas, que são de volumagem menos de 10, elas são chamadas de emulsão reveladoras. Por que emulsão reveladoras? Porque, gente, essa água oxigenada, o que ela vai fazer? Ela vai somente revelar a cor do pigmento da tinta. Esta água oxigenada, ela não tem poder de clarear. Por quê? Porque ela é somente uma emulsão reveladora, tá bom? Então, ela só vai revelar o pigmento da tinta. Então, quando nós vamos usar, prof, em qual procedimento que eu vou usar essa OX de 6 volumes, de 8 volumes ou de 1,9 volumes, né, que é conhecida como emulsão reveladora? Quando eu vou utilizar? Bom, gente, nós utilizamos a OX, a água oxigenada, que é conhecida como emulsão reveladora, quando nós queremos somente revelar a cor daquela coloração, a cor daquele pigmento que tem na tinta. Exemplo, fizemos uma descoloração. Quando nós fazemos uma descoloração, nós utilizamos o quê? Pó descolorante e uma água oxigenada de volumagem mais alta. Então, este cabelo, ele já sofreu uma agressão com o pó, que contém amônia, ele já sofreu uma agressão com a água oxigenada, porque dilata, oxida muito o fio. Então, nessas horas é quando nós utilizamos o quê? A emulsão reveladora. Por quê? Porque eu só vou revelar o pigmento da tinta, eu só vou revelar a cor da caixinha que tá na tinta. Ela só vai ser revelada em um cabelo descolorido. Então, todas as vezes que nós fazemos umas luzes, todas as vezes que nós fazemos uma morena iluminada, um reflexo, todas as vezes, meus amores, que nós fazemos um procedimento, um serviço no salão, que nós tenhamos utilizado este produto aqui, o pó descolorante, quando nós enxaguamos o cabelo, para poder, sabe, colocar aquela cor no cabelo, personalizar aquela cor, aquele morena iluminada, aquele loiro platinado. Sempre que nós vamos fazer uma tonalização pós-descoloração, nós utilizamos a OX reveladora, a emulsão reveladora, junto com uma tinta, no caso, gente, um tonalizante. Ah, mas qual a medida, meus amores? A medida, que é a proporção. O que é proporção? O que é medida? Quando nós vamos preparar uma coloração, nós temos que pôr ali uma quantidade de tinta. Isso é uma medida, isso é uma proporção. Cada fabricante, meus amores, de tinta ou de água, de tinta, cada fabricante de tinta, ele determina a proporção que vai se utilizar uma água oxigenada. Mas quando nós vamos fazer uma tonalização, a maioria dos fabricantes, a proporção é a mesma, não costuma mudar, que é uma quantidade de tinta, 2 vezes a quantidade de água oxigenada, no caso, uma emulsão reveladora, uma OX de 8 volumes. É muito importante a gente respeitar a proporção de medidas que o fabricante está pedindo. Ah, mas não está escrito aqui na caixinha, não está escrito no guia. Gente,
Rasguem a caixinha, abre, porque às vezes está escrito dentro. Mas sempre respeitem a proporção da medida que o fabricante está pedindo, tá bom? Porque se a gente fazer, eu vou fazer no olhômetro, tem muitas pessoas que não utilizam balança. Gente, a balança precisa ser uma balança de precisão, porque não tem essa de, eu vou preparar uma coloração no olho, eu já tô habituada, eu já sei quanto que é. Gente, não tem disso. Nós precisamos ter uma balança. Não tem uma balança. Então, copie medidor de medidas, tá? É muito importante, tá bom? Então, quando que nós vamos usar o oxidante de volumagem 6, 8 ou 1,9 ou 4 volumes, conhecida como emulsão reveladora? Quando vamos tonalizar um cabelo pós-descoloração. É onde nós vamos utilizar esta emulsão. Eu vou fazer uma tonalização. A minha cliente, ela usa tonalizante. Qual o X que eu vou usar? 10, 20, 30, 40 ou emulsão reveladora? Emulsão reveladora. Por quê? Porque se ela vai tonalizar, meus amores, ela não vai clarear. Ela vai escurecer. Nós temos tonalizantes escuros quando nós vamos fazer uma coloração. Temos tonalizantes mais claros quando vamos fazer uma personalização de cor. Duas coisas diferentes, tá bom? Então, a emulsão reveladora, conhecida como oxidante de volumagem menor do que 10, é utilizada como tonalizante, como a tinta tonalizante, porque ela só vai revelar a cor daquele pigmento, tá bom, meus amores? E a OX de 10? Quando que eu vou utilizar a OX de 10 volumes? Gente, a OX de 10 volumes, o que ela faz junto com uma tinta? Ela tem o poder de clarear um tom. 10 volumes, um tom. Ela clareia um tom. E isso em coloração permanente, que é a coloração que contém amônia, tem uma porcentagem maior de amônia. Então, as colorações permanentes, que são colorações que tem o poder, tem amônia, tem o poder de clarear, quando nós utilizamos uma tinta, coloração permanente, com uma OX de 10 volumes, o que vai acontecer? Vai clarear um tom. Cabelo natural, tá, gente? Cabelo natural. Não esqueçam que tinta em cima de tinta não clareia. Como assim, tinta em cima de tinta? Vamos lá, um exemplo. A cliente chegou no salão, a cliente tem um cabelo vermelho. E a cliente quer um cabelo loiro. Eu vou pegar lá a tinta 9.02 com OX de, vamos lá, com OX de 30 volumes. Vou misturar as duas e vou passar no cabelo da cliente para clarear. Meus amores, não clareiam. A tinta em cima de cabelo que já tem tinta, não clareia. Clareia o quê? A raiz natural. Mas comprimento e ponta que está pigmentado, que já tem tinta permanente, não clareia, tá bom? Por isso que nós usamos o descolorante. Qual a finalidade de um descolorante, de um pó descolorante? Limpar, retirar pigmentos, seja ele natural ou seja ele artificial, tá bom? Quando falamos de pigmento artificial, falamos de cabelo que já tem tinta. Quando falamos de pigmento natural, é aquele cabelo natural, que está virgem de cor, não virgem de progressiva, virgem de alisamento, mas que está virgem de cor. Porque quando o cabelo está com progressiva, quando o cabelo está com alisamento, algum produto que seja para alisar, temos que tomar muito cuidado quando utilizamos o pó descolorante. Aí vem o quê? Teste de mecha. Teste de mecha, gente, ele é imprescindível. Não trabalhamos sem teste de mecha. O teste de mecha não é só para avaliar a saúde do fio do cabelo, né? Que é muito importante isso, né? Eu falo só, mas isso é primordial. É também para avaliar, gente, para saber se esse cabelo tem algum produto ali dentro dele. Muitas vezes a cliente, ela não vai nos falar. Eu fiz um botox, eu fiz uma selagem. A cliente, geralmente, ela fala assim, eu fiz uma selagem há 2 anos atrás. Tá, gente, 2 anos atrás, o cabelo dessa cliente tá aqui. E aí?
Essas pontas aqui está com o produto. Então, assim, o teste de mesh, ele é uma segurança da cliente, ele é uma segurança do profissional cabeleireiro. Então, sempre que vocês forem trabalhar com produtos que modifiquem o fio, seja ele retirando melanina ou seja ele modificando as ligações de sulfeto, utilizem o teste de mecha. Nunca esqueçam disso, tá bom? Vamos voltar para cá, né, que a gente desviou o assunto. A gente estava falando da OX de 10 volumes. Então, a OX de 10 volumes, junto com a tinta, o que que ela faz? Ela vai clarear um tom, mas isso com tinta permanente. Vamos lá, só para a gente entender melhor a função dessas águas oxigenadas, que se a gente não entende a função delas, nós não vamos saber fazer a mistura junto com a tinta, né? Então, eu já sei que a emulsão reveladora vai somente revelar a cor, não vai clarear. Se a cliente tem uma raiz natural, um cabelo natural, 5.0, castanho claro, e a cliente quer usar a tinta 6.0, emulsão reveladora, eu vou usar a emulsão reveladora. Não, gente, não usa, porque não vai clarear. Tá? A emulsão reveladora, ela só vai revelar a cor da tinta em um cabelo que esteja descolorido, tá bom? Ah, mas e aí? Qual a X que eu vou utilizar? Minha cliente, ela tem, gente, o cabelo castanho claro e ela quer colorir o cabelo de loiro escuro. Qual a X que eu vou utilizar? 10, 20, 30 ou 40? E aí? Vamos lá. 10 volumes, clareia um tom. Ela tá com uma raiz 5, ela quer ir pro loiro escuro. Ah, então eu vou utilizar a de 10 volumes, porque a de 10 volumes clareia um tom. Tá vendo como é fácil, gente? Olha, uma dica que eu vou dar da OX de 10 volumes. Tem profissionais, muitos profissionais, não é só um nem dois, que utilizam a OX de 10 volumes com um tonalizante para poder tonalizar no cabelo pós-iluminação, pós-luzes, pós-descoloração. Gente, não façam isso, sabe por quê? A OX de 10 volumes, ela não clareia um tom? Quando eu utilizo a OX de 10 volumes para tonalizar no cabelo pós-descoloração, o que que eu vou fazer? Aquela raiz natural da minha cliente, eu posso clarear um tom. Não ficaria legal, ficaria aquela raiz clara e aqui de outra cor. O que que acontece? Essa raiz clareada, gente, ela vai revelar um fundo de clareamento. Por quê? Porque clareou-se um tom. E geralmente fundo de clareamento quente, tá bom? Por isso, a emulsão reveladora, porque só revela o pigmento. A emulsão, a OX de 10 volumes, clareia um tom. Aí nós temos, vamos lá, minha cliente tem uma raiz 5 natural, aí a minha cliente quer colorir com a tinta 7.0. Ela tem 5 natural, ela quer a 7.0. Qual o oxidante que eu vou utilizar? Vamos lá. 5, 6, 7. Quantos tons de clareamento, né? 5 é a cor natural. 6, loiro escuro. 7, loiro médio. Qual a cor que a cliente quer? 7.0. Qual o oxidante que eu vou utilizar? 20 volumes, porque ele clareia 2 tons. Gente, é muito importante nós sabermos a OX. Muito importante, porque muitas vezes a gente erra. A gente fala assim, nossa, mas eu peguei a tinta 7.0, passei na minha cliente, misturei junto com a X, mas não ficou da cor que ela queria. Ai, o que que aconteceu? Opa, errou aí na volumagem da água oxigenada, tá bom? Voltando pra cá. E a X de 30 volumes? O que que ela faz? Ela clareia de 2 a 3 tons. De 2 a 3. Eu nunca prometo 3. Por quê? Porque geralmente, gente, cabelos castanhos são pigmentos mais granulosos. Então, ele vai abrir, muitas vezes, meio tom mais escuro. Tá bom? Então, a OX de 30 é para aquela cliente que tem uma raiz natural 5.0, castanho claro, e quer passar a tinta, vamos lá, 8.0. Quantos tons de clareamento? 5, 6, 7, 8. 3 tons a mais. Então, qual oxidante que eu vou utilizar? 30 volumes. Por quê? Porque aí eu vou conseguir chegar na cor que a minha cliente deseja. Isso utilizando a tinta permanente e a cliente tendo o cabelo natural.
tá bom? Ah, mas eu vou fazer um retoque de raiz. É a mesma coisa, retoque de raiz. Raiz natural, comprimento e ponta já tem tinta. Tá bom, meus amores? E o X de 40, quantos tons de clareamento? O X de 40, de 3 a 4. Eu nunca prometo 4, eu prometo 3. Mas quando que a gente utiliza essa X de 40? Meus amores, a X de 40, ela é uma X de volumagem muito alta. O que que acontece no cabelo? Quanto maior for a volumagem do oxidante, maior será a oxidação do fio. Então, mais vai ser o estrago, a degradação do fio. Muitas vezes, a OX de 40 ela é utilizada junto com o pó descolorante. Olha, eu, como profissional cabeleireira, não utilizo, gente. Tanto é que eu nem compro OX de 40. Não compro mesmo. Muito difícil. E quando compra, fica lá. É um oxidante que, ó, que dura, viu? Às vezes vence a validade, eu tenho que jogar fora. Mas aonde eu vou utilizar só X de 40? Com as colorações super clareadoras. Essas colorações, conhecidas como colorações super clareadoras, o próprio nome já diz, são colorações que elas têm o poder de clarear. Então, elas precisam ser usadas com oxidante de uma volumagem maior, no caso, 40 volumes. Só que, quando que eu vou utilizar essa tinta conhecida como super clareadora? Vocês vão utilizar essa tinta, ó, conhecida como super clareadora, quando a cliente tem uma raiz natural 5.0 e a cliente quer clarear até 4 tons. Vamos lá, a cliente tem uma raiz 5.0, a cliente quer passar tinta 9.0. Quantos tons de clareamento? 5, 6, 7, 8, 9. Aí, meus amores, vocês vão utilizar essa tinta super clareadora com oxidante de 40 volumes. Ah, mas e se eu usar com oxidante de 30? Não vai resolver muita coisa. Ah, mas eu vou utilizar essa super clareadora para neutralizar o cabelo com OX de 10 ou com emulsão reveladora. Meus amores, não vai adiantar nada, tá bom? Essa coloração super clareadora, ela tem uma porcentagem maior de amônia. Então, ela é utilizada em aonde eu quero clarear até 3 ou 4 tons de clareamento, ok? Qual que é a mistura de uma super clareadora, a proporção, a medida? A proporção de uma tinta super clareadora de qualquer marca do fabricante é a mesma medida, tá bom? Mas qual é a medida? Uma quantidade de tinta 2 vezes a quantidade de água oxigenada, tá ok? Para ela poder funcionar, para ela poder fazer o que ela vai fazer, que é um clareamento maior. Vocês vão notar que essas tintas conhecidas, chamadas como super clareadoras, elas vão ter sempre um número frio, uma nuance fria. Exemplo, as super clareadoras, essas tintas, elas vão ter a nomenclatura entre 11 e 12. Toda tinta que for nomenclatura 11 ou 12 são tintas que são conhecidas como super clareadoras. Qual a função delas? Clarear em um clareamento maior, mas ela é utilizada com OX de 40 volumes e ela precisa ser usada em um cabelo que seja natural em uma altura de tom 5. Ah, mas a minha cliente tem o cabelo castanho médio, 4.0. Não utilize, ela não vai dar resultado. Tá ok? Outro detalhe. Nós vimos aqui, eu expliquei para vocês a função da água oxigenada, o que ela faz quando utilizamos ela com uma tinta. Então, vamos só recapitular? Emulsão reveladora. Quando eu uso a emulsão reveladora, vocês vão utilizar quando vocês fizeram uma iluminação. Então, ela é pós-descoloração. Por quê? Porque qual que é a função dessa água oxigenada, emulsão reveladora? Somente revelar a cor do pigmento. O próprio nome diz, emulsão reveladora. Ah, mas como é que ela é, prof? Ela é de 10 volumes? Não, ela não é de 10 volumes. Ela vai estar escrito, gente, emulsão reveladora. Algumas vai estar lá 6 volumes, outras vão estar, ó, 8 volumes. Tem marca de tinta que vai estar lá 1,9 volumes, volumagem, tá
tá bom? Aí, qual outro OX que eu tenho? OX de 10 volumes. Quando eu vou utilizar o OX de 10 volumes? O OX de 10 volumes, ela chega a clarear até um tom, tá bom? Ah, uma outra dica, gente, muito importante, que eu tava até esquecendo de dar para vocês. Suponhamos que a cliente, deixa eu só pegar aqui a tinta que caiu. Ó, a cliente vai colorir o cabelo e a cliente, ela usa a tinta 4.0. 4.0 é a casa dos castanhos. A casa dos castanhos é escuro. Então, 4.0 castanho médio. Gente, qual AOX que eu vou utilizar quando eu vou passar na minha cliente a coloração de nomenclatura 4.0, que é o castanho médio? Qual AOX nós utilizaremos? Meus amores, ela não quer clarear. O que ela tá fazendo? Escurecendo? Porque o 4.0, castanho médio, é uma cor escura. Então, o X que nós vamos utilizar, gente, 10 volumes. Só vai pigmentar, tá bom? Por quê? Porque ela não quer clarear. Ela só quer que a tinta pigmente lá dentro do fio. Ela está escurecendo. Não tem a necessidade de nós utilizarmos um X de 20 volumes. Algumas vezes, quando a cliente vai colorir em alturas de tom 3, 2 e 1, eu utilizo uma emulsão reveladora. Porque só vai revelar a cor do pigmento. São colorações escuras. Minha cliente, ela não quer clarear. Ela está escurecendo. Beleza? Agora, vamos falar das águas oxigenadas com outro produto, que é o pó descolorante. Nossa, vamos lá. Ao X de 10 volumes junto com o pó, ela vai clarear um tom? Não, gente. Quando estamos falando de água oxigenada junto com este produto, a ação é um pouquinho diferente. Como que funciona essa ação? O pó descolorante junto com o X de 10, 20, 30 ou 40 vai clarear o cabelo. Independente da volumagem da água oxigenada utilizada junto com o pó, nós vamos obter um clareamento do cabelo. Quando nós utilizamos OX de 10 volumes com pó descolorante, eu vou clarear o cabelo? Vai! Você vai clarear esse cabelo sim. Só que você vai demorar um pouco mais. Suponhamos, um exemplo. É um cabelo onde eu vou clarear, esse cabelo está sensibilizado. Qual oxidante eu vou usar? Ah, eu vou usar de 10 volumes. Por quê? Porque o cabelo já está sensibilizado. Eu quero clarear esse cabelo, mas ele está sensível, ele não aguenta uma volumagem maior. Porque quanto maior a volumagem, junto com o pó descolorante, maior será a agilidade, a rapidez de abertura de cor. Só que maior é o estrago, tá bom? Então, o cabelo sensibilizado, eu utilizo um OX de 10 volumes. Ai, Pro, mas vai clarear? Vai, meus amores, vai clarear sim. Só que vai demorar um pouco mais. Ah, e OX de 20 volumes junto com o pó, vai clarear 2 tons? Não! Vai clarear, vai retirar pigmento, vai clarear o cabelo sim. Só que vai demorar um pouquinho mais. E o X de 30 vai clarear um pouquinho mais rápido do que a de 20. Ah, eu vou utilizar o pó com o X de 40, que anda mais rápido, vai clarear mais. Gente, independente da volumagem da água oxigenada, quando eu utilizo o pó descolorante, eu vou obter um clareamento de fio de cabelo. O que vai aí determinar a volumagem é a ação, é o tempo de ação. Uma X de 40, eu abro o cabelo, vamos lá, em 40 minutos. Ah, detalhe, viu? Este produto aqui, ele tem um tempo de ação. Qual é o tempo de ação? 40 minutos. Não adianta eu passar o pó descolorante ali no cabelo da minha cliente, né? Fazer iluminação, passar ali, né? Deu 40 minutos, eu vou deixar o pó ali. Porque, não, vai abrir mais. Meus amores, não vai. Deu 40 minutos, este produto aqui, ele já oxidou, ele já abriu o que ele tinha que dar. O tempo de ação dele é 40 minutos. Passou de 40 minutos, ele não vai abrir, ele vai estragar o cabelo, ele vai estragar o fio. Por isso que deu 40 minutos, o que nós fazemos?
A gente limpa aquela mecha, prepara novamente o pó descolorante e faz o repasse, caso aquele cabelo aguente, um segundo repasse, e aquele cabelo ainda não abriu na cor que a minha cliente deseja. E o cabelo esteja propício para isso, tá bom? Muitas vezes, uma outra dica muito legal. Muitas vezes a cliente, ela chega no salão e ela fala assim, eu quero fazer luzes, eu quero essa cor, né? Ela mostra a foto, né? A foto do Instagram. Detalhe, gente, Instagram tem todo um jogo de luzes ali envolvido, ok? Ela mostra a foto, quero dessa cor. Você vai ver o cabelo da cliente, gente? Tem tinta, tem raiz natural, vamos lá, na altura de tom 4, e ela quer uma altura de tom 10. Meus amores, muitas vezes o cabelo, ele estraga, mas ele não abre. O que eu falo para minha cliente? Eu não prometo. Ela chegou e falou assim, eu quero ficar loira acinzentada, eu quero essa cor. Meu cabelo vai ficar? Você vai fazer? Então, o que vai dizer se o seu cabelo aguenta ou não chegar nesta cor é o teu cabelo, não sou eu. Não sou eu mesmo. Por quê? Se eu prometo uma coisa, eu tenho que cumprir. Não tem como eu prometer uma cor se o cabelo da minha cliente não aguenta 40 minutos com esse produto. Por isso o teste de mecha. Outro detalhe muito importante, o teste de mecha. Eu passo ali o pó e deixo 10 minutos. Nossa, tá ótimo, já vamos fazer as luzes. Não. O teste de mecha é 40 minutos. Ele abriu em 40 minutos? Está resistente? Vou fazer uma segunda reaplicação para ver qual tempo eu tenho para trabalhar nesse cabelo. Fiz lá uma segunda reaplicação. Nossa, na segunda reaplicação, em 30 minutos, ele clareou a cor que eu gosto, que eu gosto e que a minha cliente... A cor que eu gosto não, tá, gente? A cor que a cliente deseja. O cabelo aguentou, ele abriu legal. Aí, sim, a gente trabalha. Mas lembrem que deu 40 minutos. Não deixe esse produto lá no cabelo da cliente de vocês, não, meus amores. Porque vai estragar o cabelo dela. Façam um repasse. Tá legal? Então, nunca comecem com uma volumagem muito alta. Suponhamos que vocês estão trabalhando sozinhos, né? Muitas vezes o cabeleireiro trabalha sozinho. Eu tô lá fazendo uma iluminação, umas luzes, montando uma cabeça com papel, né? E não tem ninguém para auxiliar. Estou trabalhando sozinha. O que eu faço? Que facilita a minha vida, gente. Eu preparo 2 cumbucas, de cores diferentes, ou muitas vezes escrito, 10, 20. Então, eu vou lá e preparo uma cumbuca com oxidante de 30 volumes. Então, eu preparo lá o pó e o OX de 30 volumes, numa cumbuca vermelha. Na cumbuca preta, eu preparo o pó com oxidante de 20 volumes. Então, uma cumbuca eu estou com oxidante de 30 e a outra cumbuca com oxidante de 20. E uma outra cumbuca branca com oxidante de 10. Poxa, mas 3 cumbuca diferente? Sim. Mas é tudo pó descolorante. Sim, é pó descolorante, mas com volumagens de oxidantes, volumagens de água oxigenada diferente. Por quê? Lembra, o que a água oxigenada de 10 volumes faz junto com o pó? Clareia, clareia. Só que vai demorar mais. E a água oxigenada de 20, junto com o pó? Clareia. Vai ser um pouquinho mais rápido que a de 10. E a água oxigenada de 30 com o pó descolorante? Vai clarear um pouquinho mais rápido que a de 20. Então, eu começo aqui na nuca, muitas vezes com 10 volumes, aqui na metade da cabeça do osso occipital com 20 e o restante da cabeça da minha cliente com 30. Por quê? Gente, eu começo a montar e eu não preciso ficar parando e voltando para ver se tá abrindo, se o cabelo tá resistindo ou não. Facilita a minha vida. Então, a água oxigenada, a volumagem dela, junto com o pó descolorante, ela determina a ação do tempo, mas a abertura de cor será a mesma. O que vai diferenciar é quanto tempo vai demorar, tá bom? Gente, espero ter ajudado vocês na diferença da água oxigenada. Um outro detalhe. Vocês vão ver muito por aí água oxigenada de 3%, água oxigenada de 6%, água oxigenada de 9%, água oxigenada de 12%. O que é isso? Essa porcentagem é a quantidade de oxigênio que tem dentro da emulsão reveladora, da água oxigenada.
tá bom? Tem fabricantes que não colocam 10, 20, 30 ou 40 volumagens. Coloca lá 3%, que é 10 volumes, 6%, que é 20 volumes, 9%, que é 30 volumes e 12%, que é 40 volumes, tá ok? Espero ter ajudado vocês na diferença da água oxigenada, com as colorações, isso é muito importante. As medidas, que são as proporções. Eu sei que às vezes, gente, é muito difícil a gente guardar medida. É muito difícil de ser entendido. Mas a medida, gente, é a mistura. Uma quantidade de água oxigenada, uma quantidade de tinta, quanto de água oxigenada eu vou colocar. Isso é medida. E sempre respeitem a medida do fabricante. Se vocês estão trabalhando com uma determinada marca de tinta, lembrem, trabalhem com a mesma marca da água oxigenada. Porque muitas vezes dá diferença, tá bom? Ou o cabelo pode ficar muito escuro, ou o cabelo pode ficar muito claro. Quando que o cabelo fica muito escuro? Quando eu coloco uma quantidade, uma medida menor de água oxigenada que o fabricante está pedindo. Quando que o cabelo fica mais claro? Quando eu coloco uma quantidade maior de água oxigenada ou uma volumagem errada, tá bom? Olha, estudem, 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 tá bom? Espero ter ajudado vocês. Beijo e até a próxima.